Bora lá, fiel, craque Neto aqui nos Donos da Bola, trazendo as informações atualizadas do Corinthians, que ganhou fora de casa do São Bernardo no Campeonato Paulista. Craque Neto trouxe informações inéditas dos bastidores do Corinthians, envolvendo valores milionários aí dos jovens da base. Tá bem legal o vídeo. Como sempre, separei os melhores momentos aqui pra gente poder fazer a reação, então curte aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Bora lá, fiel, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vamos lá, vamos colocar o Corinthians aí, Cascão, que venceu o São Bernardo. O que esse moleque... Tem os gols do André aí. Esse menino é marvado, hein? Souza. Bom jogadorzaço. E eu gostei da entrevista dele quando acaba o primeiro tempo. Você gostou do quê? Do que você gostou? André, esse moleque é marvado, Souza. A personalidade dele no intervalo do jogo, foi perguntado pra ele do jogo, ele falou, primeiro tempo meio complicado, mas vamos ver se a gente faz uns 2, 3 no segundo pra gente matar o jogo. E no segundo tempo, ele fez o gol da classificação, não só o gol, mas jogou muito bem. Quem cresceu de rendimento nesses últimos jogos foi o Garro. O Garro jogou muito bem esses 2 jogos agora. Souza, sabe quando que... Souza, desculpa discordar do senhor. Tá impedido, né, Godoy? Não tem nem que discutir, né? Não. Tá impedido. Muito. Sabe o que acontece? Sabe qual foi o último gol do Garro? O gol ele é... Não. Gol ele é o quê, Souza? Não o cara faz. Joga camisa 8. O cara joga camisa 10. Você era cobrado pra fazer gol? Não. Eu era cobrado pra fazer gol. Cada um tem a sua função. Você era cobrado pra não tomar gol. Não tomar gol, muito. Você era cobrado pra pitar certo. Pra não errar. Pra não errar. E a gente erra, tá tudo bem. Sabe o último gol dele faz 5 meses? Ano passado, ele fez 2 gols. O cara joga com 3 volantes, velho. Você tá de brincadeira. Jogar com o São Bernardo, com todo respeito ao São Bernardo, você tem que voar contra o São Bernardo. Se fazer 3 gols, lembra o que o Estevão fez com o São Bernardo? Quando os caras estavam metendo o pau no Estevão? A torcida do Palmeiras. Não só joga com o time pequeno. Ele tá onde agora, parece mesmo? No Chelsea. No Chelsea, jogando né? bem. Ele tá jogando muito no Chelsea. Pô, ele foi lá, 3-0 contra o São Bernardo e Palmeiras. Agora, você joga contra o São Bernardo, você não faz um gol. Você tá de brincadeira. Qual a ideia desse André, no seu ponto de vista, Veloso, da bola que esse moleque joga e que o Dorival Júnior descobriu, que é uma coisa impressionante. É impressionante mesmo o que o Dorival fez com esse menino, né? Deu oportunidade, ele também com personalidade assumiu ali a sua posição no meio de campo, tá jogando bem. Ontem o Corinthians jogou muito bem. O Alex Alves, goleiro do São Bernardo, foi o melhor em campo, né? Porque pegou o Alex Alves ontem, foi impressionante. E esse menino é um destaque do Corinthians. Chute do Matheus Bidu. Chutaço de 3 dedos, né? Foi. A bola fez 2 curvas. Pegou uma do Garro. Depois o Garro também, a tirada dele, a lá Miller. Foi muito bem, foi muito bem. Ainda bem que o Yuri não dominou essa bola, né? Por que, Souza? Se domina, ele não fazia o gol, né? Como que você sabe que ele não faria? Não faria. Ele tava de costas. Você não sabe, ele podia virar. Agora, Você não conhece ele. a baixa notícia ruim foi o Yuri, né? Não, assim, tinha a parte posterior da coxa, né? O Yuri foi um problema ontem. Ó, que golaço desse menino André. Tem os gols dele aí, Cascão? Aí, a Gazette TV, imagens da Gazette TV, ó. Só tem de ontem. Eu pedi pra você 9 horas, Cascão. Os moleques não fizeram isso pra você. Se não fizeram, não tem problema. Eu tô acostumado com o estagiário. Porque estagiário chega, estagiário quer ser o dono. Esse menino jogando... O que foi, Souza? O que aconteceu? Não, é que eu dou umas loucuras aí que, gente... Eu tenho vontade de matar o Roberto. Hoje eu tô... Cara, é impressionante. Você viu o gol a bola veio pro pé esquerdo, ele chutou a bola do cara, agora a bola voltou, aí a bola foi pra ele. E no seu faz tabela com o adversário. Ele faz tabela com o adversário, ele pega a bola no jogo contra o São Paulo, eu metendo o pau dele na rádio Craque Neto, ele vê, pum, de canhota, mete no ângulo, aí ele faz de bicicleta e infelizmente machucou. E já não é a primeira contusão dele do ano passado pra esse, acho que são várias contusões. E quando ele não joga, esquece a velocidade do Corinthians. Ou você, Dorival Júnior, faz o esquema de mais gente povoando o meio-campo, você povoa o meio-campo, você faz o meio-campo marcar, porque você não tem velocidade nenhuma. Tá aí, ó, a joia da base, números de... Lê pra mim, Souza, no seu português. Joia da base, números de Garro, Vitinho, desde a estreia de André Luiz no profissional. André Luiz, 20 jogos, 4 gols e 0 assistência. Rodrigo Garro, 20 jogos, 0 gols e 4 assistências. Vitinho, 24 jogos, 0 gols e 4 assistências. Segura aqui, bota aqui. O Dorival Júnior tem que fazer milagre ou não? Tem. Mas muito milagre. Tá fazendo. É igual esses pastores aí, pá, todo mundo junto. O que os caras fazem de milagre, irmão?
Mas Jesus fez 33 e os caras não acreditam ainda. Os caras fazem milagre todo dia. O Dorival Júnior tem que ser o Jesus. Dá uma olhada nos números dos caras. Veloso. Difícil, né? Ele teve que buscar o André na base para entregar 4 gols, porque o Vitinho, o Garro... Tá difícil, né? O gol não sai, o Corinthians tem um aproveitamento ruim lá na frente. Se não é o Yuri que resolve, não tem outro. E agora aparece esse menino que o Dorival foi buscar na base, realmente uma grande revelação. É o Dorival fazendo o Sabe trabalho quem jogou dele, bem ontem na também? base. O Pedro Tchoca, cara. Ele é bom zagueiro. Ele não é um zagueiraço, mas ele é muito bom zagueiro. E mostrou isso ontem. Qual a ideia do time como esse aí? Quando vocês enxergam o Dorival Júnior naquele... Porque o nariz dele é maior que o Kid Bengala, pra falar a verdade. Porque ele cheira as coisas. Ele cheira o jogador. Ele tava lá dando treino, aí os moleques estavam treinando lá na base. Ele cheirou o André lá. Porque a napa que ele tem é maior que a sua, Café. Dá 2 narizes seus, filho. Pode mostrar o nariz do Café? Dá uma olhada, fica de lado, Café. Dá uma olhada, qual é maior? O dele é do Dorival Júnior? Dorival. Fica tranquilo, se você tem alguma coisa com o seu nariz, fique tranquilo, Café. Porque o do Dorival Júnior é monstruoso. Não é verdade? Ele tem o faro. O faro dele é incrível. Quando ele pega um menino como esse, e ele não coloca de volante, hein? O Garro perdeu a posição pra ele. O moleque tem 4 gols. E os gols estavam 0-0. Os gols estavam 0-0. Esse gol vale muito mais. Aí você tem um cara como esse. Aí você tem o Vitinho. Ganha 1 milhão por mês. Se for mentira aí vocês aí do Corinthians, me desminta. 1 milhão por mês. 29 jogos. Eu acho que o total ele tem 29. Mas tudo bem, 20 nenhum gol. Mas tá fazendo o quê no Corinthians, irmão? Aí o Dorival Júnior pensa em quem? O Yuri Alberto para fazer gol e o Memphis. Eu não posso usar eles todos os jogos. O que fazer? Godoy e depois o Souza. Não, mas o Corinthians tem um problema aí desse lado que joga o Vitinho, porque o Thales Magno também, para fazer gol, deu o que fazer, né? Agora, não é só o treinador, é a personalidade do jogador. O André Luiz vai... Ele, quando tá atacando, ele vai na área, ele entra na área e viu os gols aí, ele fez gols de dentro da área. Então, é um jogador que tem coragem de arriscar, de assumir a condição. E joga com a camisa do time principal como se estivesse jogando no meio dos garotos e aí, base, com a maior tranquilidade. Parabéns, Godoy. E aí, quando eu coloco um jogador como esse para disputar o título lá em Brasília, com o Flamengo, com o meio-campo do Flamengo, e eu tiro o Garro, eu ganho o título. Olha o Dorival Júnior, cara. Ninguém no mundo tem a performance, o aproveitamento que o Dorival Júnior tem em mata-mata. Ninguém tem. Por isso que eu já disse isso e vou repetir. O Corinthians briga para Libertadores. Mas aí vem um problema que o Veloso foi importantíssimo, aquilo que eu falo. Mas o Memphis fica, Neto. O Yuri Alberto fica. O Garro fica, Bidon. porque vocês, né? Bidon fica, porque isso é depois da Copa do Mundo. Se esse jogador ficar, se o Memphis ficar, o Yuri ficar, o Corinthians tem tudo para brigar para Libertadores. Porque no meu entendimento, e talvez do Souza também, não do Veloso, eu não sei do Godoy, que estava lá em Rio Preto. Manda um beijo para minha amiga lá em Rio Preto. Ah, sim. Como ela chama? Eu estava em Turiúba. Onde é Turiúba? Turiúba é um pouquinho pra lá, entre Birigui e Buritama. Que legal, Buritama ali. Tava lá... Fez show? Fez evento? Não, nós estávamos no rancho lá do Dalton. Santista. Muito estranho, hein? Dalton, muito estranho. Do Santista. Pro Santista não ia assistir o jogo do Santos, porque ele é pé frio pra caramba. Aí nós seguramos ele no rancho. Manda ele lá em Novo Horizonte, fala que eu pago pra ele ir lá. É o seguinte, dá pra ter ideia que o Dorival Júnior, com esse elenco aqui, com a falta de gols, no Campeonato Brasileiro, ele vai... O Corinthians nada. Vocês vão sofrer mais esse ano do que o ano passado que nós sofremos. Porque nós sofremos desgraça o ano passado no Brasileiro. Mas no mata-mata, você esquece, mano. Porque hoje no Paulista, o time favorito para ganhar o campeonato, com o time titular, é o Corinthians para mim, Souza. Ô, Craque, e se, como você está analisando com o André Luiz, ia ficar mais vergonhoso para o Vitinho e para o Garro se colocasse o sistema defensivo, que provavelmente deve ter mais gol que ele.
O Gustavo Henrique é um que deve ter mais gol que ele. Mas assim, ó... É o que chegou agora. O Gabriel Paulista fez dois, pô. Já fez Mas fez gol de título. Fez gol de título e fez o gol que tava jogo duro contra o Bragantino, que tava 0x0. O Garro bateu o escanteio e o Gabriel Paulista fez o gol. E por isso que os dois são reserva, né? Agora, se eu sou o Corinthians, eu já renovaria o contrato do Dorival rápido, por mais um ano. Porque hoje o Corinthians tem um sistema de jogo que se dá o direito de jogar sem os principais jogadores e fazer um bom jogo, como fez ontem. O Corinthians ontem, vou te falar que foi um dos melhores jogos desse time reserva. Porque se a gente for lembrar, esse time reserva pegou o Red Bull Bragantino e tomou uma goleada em Bragança. Tomou uma goleada. Então hoje você tem um sistema de jogo onde você pode poupar alguns jogadores, você pode tirar o Memphis, você pode tirar a dupla de zaga e colocar uma dupla de zaga reserva e o time não sofrer tanto. Agora, o Garro precisa melhorar o número de gols, precisa chegar na área. Você não pode deixar o André Luiz, que é um volante, ficar marcando lá atrás e chegar na área. E mais, hein? O moleque machucou o tornozelo, truta. Ele machucou o tornozelo. Em 3 dias, ele foi, jogou e deu a classificação pro Corinthians. 14 pontos o Corinthians, irmão. Esse moleque aqui, moleque no sentido de idade, tá? Não tô desrespeitando o menino, não. Eu falo moleque, falo do jeito que eu quiser também, vai. É pro inferno todo mundo, vai. Também não tem que ficar fazendo moral com os outros. Vai. Esse menino aqui, esse moleque, fala a verdade, esse moleque tem 20... Quantos anos ele tem, Cascão? 18 anos? 19 anos? Eu não sei quantos anos ele tem, mas... Deve ter 20, acho que deve ser da idade do Bidon, né? Esse menino, se o Corinthians não perdê-lo... Sabe como o Corinthians perde com esse cara aqui? Nós que somos Corinthians. Fica devendo pro empresário. Fica devendo ação trabalhista. 19 anos. Um moleque desse, se ele joga na Roma, que é time pequeno, mas é Roma, né? Joga na Lazio, time pequeno. Se ele jogasse no Wolverhampton, time pequeno. West Ham, time pequeno. Nada se compara o Corinthians com esses times aí. O Memphis falou da entrevista lá que ele deu, que o Corinthians, a torcida do Corinthians, nós sabemos disso faz 200 anos, que nós é maior que Barcelona. Os caras vão lá para assistir o jogo, o Corinthians não, ele vive de Corinthians. Quando vocês não souberem fazer um contrato digno com ele, o que eu faço com ele? O André, quem é o empresário dele? Vem cá, senta aqui, quanto você ganha? 50 mil? Tá bom, filho. Qual que é o seu sonho? Eu quero ter uma casa para minha mãe. Aonde? Tá aqui, ó, 5 milhões. Tá caindo aí? O que foi? Que tem alguém aí? Tá caindo o quê? O que caiu aí, Godó? O que foi, Latina? Vai defender o quê, Latina? Não sei. É rato, Godó? Não, um barulho. Godó, o cara tá com 70 anos. O cara com 70 anos, o cara escuta tudo. Às vezes ele escuta Deus chamar, mas aí ele fica surdo. Se você tá escutando Deus chamar... Aí eu faço de conta que não escuta. Então faz que você não escutou, porque às vezes pode ser sua hora. Melhor você ficar quieto, pra você não atrapalhar eu. Porque eu falei que será? Será que tá caindo? Aí, o que eu faço com ele? Vem cá, você tem contrato até quando? Tem. Quantos % o Corinthians tem dele? 90, vamos supor. Vem cá, ó. Primeiro ano você vai ganhar 200. Terceiro ano você vai ganhar 350. Quarto ano você vai ganhar 450 mil. Ou 500. É muito? É pouco. Sabe por que é pouco? Porque esse cara aqui ganha 1 milhão por mês. O que ele vai dar pro Corinthians? Absolutamente nada. Nem título. Então, eu pego esse moleque aqui, eu faço um contrato de 3 anos com ele, eu já faço uma parceria com o Chelsea, faço uma parceria com o Shakhtar Donetsk, faço uma parceria com o Juliano Bertolucci, faço uma parceria com o André Cury. Meu irmão, vende ele pra mim por 50 milhões de euros. Eu consigo vender ele por 50 milhões de euros. Vocês não podem perder ele. É do mesmo jeito que vocês perdem ticket, né? Camarote, né? Aí, né? Comida, né? Que vocês fazem aí. O estádio, né? Faz 14, quantos anos faz que tem o estádio? 14 anos. Nunca pagaram 1 centavo do estádio, mas os caras têm cartão corporativo para comprar Tadala. Os caras do Corinthians, os caras são tão frouxos que eles são frouxos em todos os sentidos. Os caras precisam comprar Tadala para fazer amor. Né? Pagou em 12 vezes ainda, de R$ 39,90. Lembra disso? Lembro. Os caras são tão frouxos, mas tão frouxos, que eles compraram 2 relógios na Gaister, aí compra marmita não sei de quem. Olha só o Corinthians. Olha só. Agora o moleque desse aqui, e o Breno Bidon, no mínimo, é 100 milhões de euros. É 100 milhões de euros.
Mas para eu fazer isso, eu preciso fazer o quê? Renovar o contrato com o Dorival Júnior e dar time para ele. Ou não, Souza? Com certeza. Ele reclamou ontem, né? Depois do jogo ele reclamou. Falou que perdeu o Yuri e precisa de um time com mais opções, né? E o único jogador que ele pediu até agora, o Corinthians não conseguiu levar, que foi o Alisson, Mas tem que dar peça, cara. Você tem que ir ao mercado, trazer peças para o Dorival, porque ele tem feito um grande trabalho. Eu não sei porque alguns torcedores do Corinthians têm um pé atrás com o Dorival, o trabalho que esse cara tem feito, não só no Corinthians, mas Mas eu acho que não é só o torcedor do Corinthians não, viu, Souza? Eu acho que nós aqui, de uma forma geral, a gente não dá moral pro treinador do Capivariano. A gente não bonzinho, dá... né? A gente não... Por exemplo, a gente não dá moral porque o Dorival Júnior fez da carreira, o que o Renato Gaúcho fez da carreira, o que o seu Enio Andrade fez da carreira, o que o Tele Santana fez da carreira, o que o Nelsinho Batista fez da carreira. O mundo mudou, eu entendo perfeitamente isso. Né? Eu sou um comentarista mais velho, eu não tenho as nomenclaturas que você... Um terço. Terço que eu sei é que você vai lá na igreja, reza, fica de joelho, pede perdão, traiu, não sei o quê, não pagou os boletos. Aí vocês acham que Deus vai ajudar vocês, mas não vai ajudar. Ou você trabalha, irmão, você vai... aí Zona 14. A zona que eu conheço é lá na Posse, que eu ia junto com o Marcelo Café, né, que ele tava lá comigo. Vamos lá na zoninha lá, é a Zona 14 lá. Quem que era a Zona 14? Que o Tite falou, o Felipe Coutinho. Sabe quantos gols esse cara fez no Vasco? Sabe o que ele tá jogando no Vasco? Você tá de brincadeira comigo. Né? Aí, jogo adiantado. Jogo adiantado é o que o Newton Santos fazia, que o Cafu fazia, que o Roberto Carlos fazia. Mas eu entendo hoje a molecada do jeito que vocês falam. Nossa, teve que te marcar... Bloco alto. Bloco alto. Bloco alto, que eu sei é que os caras fazem pra esses bandidos desgraçados, tá tudo preso. Os caras pegam o bloco, pegam no presídio e fazem um bloco alto pro cara não fugir. Não é verdade? Porque a verdade é marcação, a pressão, e tá tudo bem. Agora, a gente não pode deixar de colocar uma coisa como essa para vocês comentarem daquilo que é a base do Corinthians. Paga a dívida do Corinthians. Isso! Paga Isso! a dívida do Corinthians. O Luxemburgo falou isso bestialmente, mas ele falou a verdade. O Corinthians, o que eu tenho de maior patrimônio em relação a um clube de futebol? Não é a torcida. A torcida é muito importante, mas o maior patrimônio do clube, em termos de dinheiro, são os jogadores da base. Porque o Corinthians vai fazer dinheiro com o Memphis? Zero. O Corinthians vai fazer dinheiro com o Roberto? Metade. O Corinthians vai fazer dinheiro... Cara, é muito pouco, mas é pouco. Sim. Mas é pouco. Pelo investimento nele. É muito pouco. Se você colocar o que o Roberto ganhou de grana, de salário, desse tempo todo, mas ele deu... Título. O que vale? É isso. Agora, quando você tem André Luiz, Guinegão, Dieguinho, Kaique, Breno Bidon, meu irmão, você fala assim, aqui, no mínimo, eu tenho uns 250 milhões de euros. Mas como eu tenho? Eu preciso dar o quê? Aquilo que o Dorival Júnior pediu. Eu preciso de time. Se eu não tiver time, esses moleques aí estão mortos. É o que eu penso, Veloso. Não, o Dorival fez o trabalho, né? Fez o trabalho, foi buscar na base, trouxe os jogadores, deu a oportunidade de jogar e valorizou esses meninos. Agora cabe o Corinthians também fazer uma boa negociação. O Corinthians precisa do dinheiro, precisa vender, precisa fazer caixa e o Dorival fez o trabalho dele. Agora o Corinthians é muito ruim na venda. Normalmente quando vai vender, pela pressão e pela dificuldade financeira, acaba entregando esses meninos para o mercado. Isso que é ruim. Ou então já tem fatia desses meninos aí, porque deve para empresário. Eu vou falar a verdade. Tudo atrapalha demais numa Eu falo a verdade, o que eu sei, assim meio por cima, é que o Corinthians tem 80% ou 90% do Breno Bidon. Do André eu não sei. Do Kaique também não sei, do Dieguinho também não sei, do Guinegão também não sei. Só que vamos supor, desses meninos aqui, olha aqui, ó. Eu faço, se o Corinthians esse ano, Souza e Godoy, fizeram o campeonato da Libertadores, olha o que aconteceu com o Breno Bidon nas finais dos campeonatos. Qual foi a valorização dele? Técnica. Drible, metida pro Memphis, batida de pênalti contra o Cássio, contra o Cruzeiro. Quem que bateu o último pênalti? Foi o Vitinho? Foi o Memphis? Foi o Roberto? Foi o presidente? Não, quem que bateu o último pênalti, que é difícil de bater pênalti, ainda mais com o Cássio. O moleque vai lá e caixa. Pô, se eu não aproveitar esse menino e vendê-lo por 50, 60 milhões de euros, eu
não consigo sobreviver. E por que o Corinthians não vai vender por isso? Porque todo mundo sabe que o Corinthians está quebrado. Então, quando você vai comprar um jogador no Palmeiras, o que acontece? Ah, eu quero comprar o Hendrick, tá? O que você quer? Ah, não, eu quero dar 200. Não, a multa é 300. Foi igual o Alan agora. Isso, é 300. Se você dá 300, você leva. Se você não dá, eu não preciso do seu dinheiro. Não é isso? Quando você vai vender um carro, quando você vai vender uma casa, quando você vai fazer qualquer tipo de negociação, se você está quebrado, se você está devendo, os caras vêm e te... Eu ia falar em mas não pode falar isso, certo, Veloso? É. Os caras vêm e te arregaça. Então o Corinthians tem que fazer o quê? Proteger o seu bom patrimônio. Porque o Kaique é bom de bola, o Dieguinho é bom de bola. O que você pensa disso, Souza? O São Paulo sempre foi isso. Que, por sinal, o que mais fizeram nos últimos 10 anos, o Santos, São Paulo, Corinthians, foi desfazer dos atletas. Foi desfazer do bem maior. Porque vocês foram, administrativamente falando, vocês acabaram com o Santos, São Paulo e Corinthians. E vocês quebraram esses 3 clubes. O que aconteceu com o Palmeiras? Segurou alguns jogadores. 3 jogadores, R$1 bilhão. Vitor, zagueiro, Estevão e Hendrick. 1 bilhão! 1 bilhão! E vocês do Corinthians fizeram o quê? Entregaram todos eles para dinheiro de pinga. Não foi isso, Souza, Veloso e Godoy? Com certeza. E esse Breno Bidon, né? Já que eu não me lembro, acho que foi 30 milhões de euros, né? O Moscardo, não é isso? Não, foi menos. Foi menos? Foi menos. Então, 20, 25 milhões. Eu acho o Breno Bidon, de todos os jogadores que saíram do Corinthians até agora, na função dele, o melhor jogador até agora que passou pelo Corinthians. Ele não tem personalidade. O Dorival Júnior pensou diferente, né? Pensou diferente. De que jeito que ele jogava antes do Dorival Júnior? Jogava mais Como atrás. volante, atrás, tendo que marcar Franzininho. O que o Júnior fez? O pica-pau, com aquele nariz maravilhoso. Ele falou, menino, vem cá, você vai jogar ali na frente. E o que aconteceu com o Garro? Perdeu a posição. 20 milhões, Moscardo. E não foi pro Breno 20, Bidon. né? Perdeu a posição pro André. Que é outro jogador. E a gente estava conversando aqui com o Veloso, que ele tem perfil de jogador europeu, né? Um cara forte, com chegada na área, né? Que marca e chega na frente. Então é um jogador... Corinthians, a gente está vendo aí, Corinthians tem dinheiro para poder fazer Muito agora. dinheiro. Agora vai depender muito da negociação, né? Veloso. Eu acho que o André, ele tem muito desse perfil europeu, né? Que é um jogador mais forte. A gente viu o Ryan, que saiu do Vasco. Dele, velho. Foi lá e já começou a fazer gol, começou a jogar. Finalização Eu acho que E o a André, finalização de esquerda e direita, ele o André, e ele é isso, ele pisa na área e não é um jogador que ele define de qualquer forma. Nós vimos gol tem aí base. de consciência, tirando do goleiro, Verdade, fazendo gol Veloso. com consciência dentro da área para definir, para tirar do goleiro, um cara que fica tranquilo dentro da área. Então, além de jogar, de ser um jogador de marcação com força física, ainda quando entra na área é um jogador que tem inteligência para definir, que é muito difícil. Bora lá, fiel! Se você chegou até aqui, curte o vídeo, se inscreva aqui no canal Bora lá, fiel, para sempre receber as notícias do Coringão, beleza? Preocupa demais a lesão do Yuri Alberto, tendo qualquer atualização eu volto para informar aqui para vocês, né? Seja no ESPN, seja no Sport TV, eu vou estar acompanhando aqui para vocês, então saiu, eu trago aqui em primeira mão para você, para isso é só você se inscrever aqui no canal para ficar por dentro. O Corinthians, cara, vende e vende muito mal, né? O Corinthians tem essa fama. Tem os moleques do Terrão, que o Corinthians revela, muitos jovens do Terrão. O Corinthians é o maior campeão disparado da Copinha. Então, mas, por outro lado, o Corinthians não tem a fama de vender bem, né? Aliás, deve vender e metade do dinheiro vai por fora para algum empresário ou para alguém que tá fazendo a negociação. Isso aí a gente já sabe como funciona e já sabe como é. Então, cara, é lamentável. Mas temos uma joia na mão, né, cara? Eu sei que é muito cedo para falar ainda, mas dá para ver a maturidade que o André joga. Ele parece ser um cara de 26, 27 anos jogando pela maturidade, né? Ele levanta a cabeça, ele tem muita noção de espaço para usar o corpo com muita sabedoria. Parece que já é um jogador rodado nessa posição, o que é muito difícil, né? Porque essa posição ela requer e precisa de muita experiência. Cabe agora ao Corinthians, né, fazer bom uso disso, segurar o máximo possível. O que é ruim no Corinthians é que agora vão descobrir de quem é o jogador, quem é o empresário, quantos por cento que o Corinthians tem. Toda vez é esse papinho, mano. Toda vez é essa conversa. Não tem assim, não, ele é do Corinthians. É igual o Breno Bidon. Acho que 80% é do Corinthians, nem isso, talvez. Então aí começa a surgir isso. Cara, surge um jogador da base, tem que estar com um contrato certo, sabe? Tem que ser profissional. É o mínimo que a gente espera de um time. Você coloca um moleque pra jogar, vai dar maior vitrine pro moleque, o moleque vai jogar bem, vai desempenhar bem. De quem é o moleque? Não é do Corinthians, é de empresário. Toda vez é isso, vocês já perceberam, né?
Vamos lá ficar em cima disso aí para ver se algo muda. Lógico, saindo qualquer informação, tanto do Roberto quanto do Corinthians, volto para atualizar vocês, beleza? Chegou até aqui, curte aí, deixa um like. Logo eu volto com mais notícias do Timão. Valeu!